Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar uma descomplicada no Yom Kippur para nós, Bnei Noach. Então, como eu disse, sejam todos muito bem-vindos. Shalom e Boker Tov. Primeiro, uma água, porque precisamos molhar aqui o pensamento, hidratar o corpo, não é mesmo? Vamos fazer a benção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Por que eu disse nós vamos descomplicar o Yom Kippur? Porque o Yom Kippur vamos conceituar também de uma maneira simples, é o dia mais sagrado dentro do judaísmo, dentro da tradição judaica. Eu vou tirar meu óculos aqui e vou dizer para vocês o seguinte: na Bíblia está escrito assim: no 10º dia do 7º mês afligirás tua alma e não trabalharás, pois neste dia a expiação será feita para te purificar perante Hashem Eloqueinu. Serás purificado de todos os teus pecados. Quando diz ali purificados, nós já vamos entender que é sobre o jejum que está falando, e nós vamos entender que está escrito ali então expiação. Yom Kippur é o dia do perdão, mas Yom HaKippurim é o dia da expiação. Então nós viemos todo mês de Elul já nos purificando, nos lapidando, fazendo tchuvá. Aí nós temos essa semana, a semana não, mas do dia 1 de Tishrei, que foi Rosh Hashanah, que temos 2 vídeos aqui no canal, de 1 de Tishrei até 10 de Tishrei, nós temos o Yom Kippur. Todos esses 10 dias chamados de temíveis, nós estamos fazendo o que aqui? Uma chuva mais forte ainda, mais concentrada, porque essa data, este período de 10 dias, há uma conexão muito maior com Hashem. Nós já aprendemos isso, que as coisas no judaísmo acontecem quando Deus coloca a sua mão diante de datas específicas, de momentos específicos. Eu sempre gosto de colocar como exemplo o Nissan. Então as pessoas dizem, a Pessach é a comemoração de quando o povo hebreu saiu de Mitzrayim, ou ele saiu de Mitzrayim porque era Pessach. O potencial daquela data. Isto acontece pelas mãos de Hashem. É Ele que deixa esses momentos, mas Ele se mostra, Ele se revela mais. Então, nos 10 dias, nós temos uma tchuvá mais... nós estamos sendo mais vigiados, talvez, eu diria que não. Vamos entender assim, lá em Rosh Hashanah, nós fizemos tchuvá, nós fizemos toda a ritualística, toda a coroação de Hashem, do nosso Deus, do nosso Rei, para termos, não exatamente para termos o nosso nome escrito no livro da vida, mas este é o grande motivo da comemoração. Por quê? Porque nós estamos comemorando a criação do homem, a criação de Adam Arishon e Havá, o homem físico neste mundo. Daqui nós já percebemos que abrange todas as nações. Nós já compreendemos isso lá em Rosh Hashanah, todas as nações, e não apenas o povo hebreu. Por quê? Porque Adam Arishon é o patriarca dos patriarcas. Todos então viemos de lá. Se estamos comemorando no 6º dia, né, a criação de Adam Arishon, então é para todos nós. Mas vem a dúvida, e por isso eu digo descomplicar, vem aquela dúvida, será que o Yom Kippur é para nós também? Eu vou pegar aqui, eu deixei separado, mas esqueci, só um momento. Eu digo só um momento, dou um pause como se vocês ficassem esperando, né? Eu esqueço que é só um botão. Nós vamos ler aqui, do Caminho de Deus, do Rabino Moshe Haim Luzzatto, um cabalista, um dos maiores cabalistas da história, o Ramchal, um trecho pequeno sobre Yom Kippur, para nós entrarmos e entendermos o conceito de alguns dos rabinos. Quero deixar aqui já de antemão
que não é unânime a ideia de que o Yom Kippur seja um dia santificado também para as outras nações. Ou seja, não outras nações, mas para nós, por exemplo, tá? Bnei Noach. Então a maioria deles pensa que é para o povo de Israel. Então nós vamos entender para o povo judeu. Então nós vamos entender aqui onde é que nós nos encaixamos e por quê que nesse sentido da maioria pensar que não é para nós, eu particularmente estou aqui tentando passar para vocês o que diz a minoria. A minoria que diz que sim, Yom Kippur é para a humanidade toda. Afinal de contas, perdão todo mundo tem que pedir e todo mundo precisa receber de Hashem e do semelhante. Eu vou ler o que diz o Ramchal no Caminho de Deus. O Yom Kippur significa que Deus separou um dia para Israel, em que seu arrependimento é aceito e seus pecados podem ser facilmente apagados. Isto retifica todo o dano espiritual causado por esses pecados e remove a escuridão que se fortaleceu em consequência deles. Os indivíduos que se arrependerem nesse dia poderão, portanto, voltar aos níveis de santidade e proximidade de Deus, dos quais foram excluídos em consequência dos seus pecados. Porque é nesse dia que uma luz brilha e pode completar a totalidade desse conceito. Para receber esta luz, Israel precisa manter todos os mandamentos relativos a este dia. Isto é especialmente válido no que diz respeito ao jejum, porque este faz com que cada indivíduo fique muito divorciado do físico e se eleve até um certo grau, na direção do aspecto dos anjos. Aí ele vai dizer que os outros detalhes deste dia dependem das peculiaridades desta retificação. Então, nós entendemos aqui que, conforme o Ramchal diz ali, não é exatamente para todos e sim para o povo de Israel. Então, para os judeus. Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Vamos ler aqui o Rambam. O Rambam escreve. O Rambam é o Maimônides, tá? Aqui nós estamos falando do Rambam, o Maimônides. É o dia de arrependimento para todos, para o indivíduo e para a comunidade. É o tempo do perdão para Israel. Por isso, todos são obrigados a se arrepender e a confessar os erros em Yom Kippur. Quando ele fala obrigados, nós vamos entender uma coisa aqui dentre os Bnei Noach. Nós não temos a obrigação, por exemplo, do jejum, mas nós não temos a proibição. Nós não temos a proibição declarada de nenhuma das coisas que acontecem nessas datas. Então, nós vamos entender que sim, se nós pudermos, se nós quisermos e nós seguirmos a Alahá como ela é, fazermos todos os rituais simbólicos e toda a nossa entrega conforme está no Mahzor, no livro de rezas, né, judaico, e também tem o Bnei Noach, e é esse que eu penso que vocês devem ter, não o Mahzor, judaico para os judeus e sim para nós, os Bnei Noach. Se nós seguirmos tudo como está lá, então está tudo em conformidade, né? Está tudo em conformidade. Agora vamos entender assim, esses dias, quando nós falamos que Adam Arishon e Havá foram criados em Rosh Hashanah e eles são os pais, vamos dizer assim, da humanidade toda. Quando nós pedimos perdão em Yom Kippur, nós voltamos, nós nos purificamos, nós recebemos esse perdão de Hashem, nós voltamos, nós purificamos ao status quo que estava Adam Arishon e Havá antes do pecado chamado original. Então, é assim quando dizem que você nasce de novo, é como a alma de um bebê. Esta metáfora, esta analogia é para dizer que quando nós somos perdoados, todas as nossas transgressões e todos os castigos retirados, isso não apaga os atos que nós fizemos, mas apaga eles como uma conotação de transgressão. Eles se transformam em mérito. E por que é que nós nos purificamos? Exatamente por conta de nós voltarmos ao status quo do homem que não tinha pecado ainda. Então ele é associado, ele é
comparado a um bebê, porque a gente sabe que um bebê provavelmente que não tenha nenhum pecado ainda. Aguitia. Então aqui nós já temos um vislumbre de que sim, Yom Kippur é para todos nós. Mas o que é este pedido de perdão e por que ele aconteceu? Vimos ali que está na Bíblia, nas palavras de Deus. Deus disse, né? Vou ler novamente aqui. No 10º dia do 7º mês, ou seja, em 10 de Tishrei, afligirás tua alma e não trabalharás, pois neste dia a expiação será feita para te purificar perante Hashem, e assim vai. Quando diz não trabalharás, é porque todas as restrições que existem no Shabat existem em Yom Kippur. Então nós vamos entender o seguinte: estava lá Moshe Rabbeinu no deserto, depois de ter passado tantos perrengues. Ele sobe no Sinai, né? É claro que há a voz de Hashem aqui. É claro que há toda uma ordem, um ordenamento. Nós estamos falando de Moshe Rabbeinu, o maior profeta. Então Moshe sobe no Monte Sinai. Lá em meditação profunda, em conexão profunda, em revelação, o máximo que Deus poderia fazer para Moshe, né? Porque não é a revelação total, nunca será. Então, nesse momento de meditação profunda e conexão, Moshe Rabbeinu recebe a Torá, recebe tudo. Recebe a Torá escrita, a Torá oral, recebe tudo. E após os 40 dias, ele precisa voltar e trazer para o povo o que ele tem em mãos, o que Hashem deu para ele. Acontece que o povo ficou impaciente, estavam misturados, lembram? Vem de Mitzrayim, muita gente que veio junto, que não era hebreu, se misturaram. Muita idolatria, muita impaciência, muita falta de tolerância. Muito bom para nós entendermos isso quando nós não temos paciência nem de escutar o outro, nem de esperar o outro. Às vezes há um atraso, mas vai acontecer. Nós somos impacientes, nós somos ansiosos por natureza. Então o povo achou pronto. Moshe foi e não volta mais. 40 dias sem comida, sem bebida, deve ter morrido. Mal sabiam eles, inocentes, que a estatura de Moshe, a estatura espiritual de Moshe, o permitiu que ele não comesse, que ele não bebesse, que ele ficasse mais próximo da natureza angelical mesmo. Então, eles se atrasam um pouquinho, chega um dia depois, eles erraram no calendário lunar ali. Vejam que não somos só nós que temos as dúvidas do calendário, mas o povo também tinha. Erraram, enfim, né? E nesse tempo de não esperarem um dia a mais, eles construíram, pegaram todas as joias da mulherada e de todo mundo, construíram o bezerro de ouro, jogaram o ouro no fogo e ele foi forjado sozinho, o bezerro de ouro. Como dizem as escrituras, eles passaram a responsabilidade a idolatrar, a servir, a achar que eles precisavam de algum amuleto, de algum totem, vamos dizer assim, de um animal comedor de feno. E veja que aqui não há só uma traição com relação a uma deslealdade e falta de paciência de esperar por Moshe, mas aqui há uma diminuição, um rebaixamento do que significa o monoteísmo, do que significa Deus. Então Moshe Rabbeinu desceu e viu aquele comedor de feno, de ouro, aquela estátua, aquele bezerro, aquele animal comedor de feno, feito de ouro, onde eles estavam idolatrando. Ele sentiu raiva, sim, ele sentiu raiva, gente. Ele sentiu tristeza, ele ficou impaciente, ele ficou decepcionado. E quando as pessoas ficam assim, sejam elas quem forem, elas costumam a colocar os pés pelas mãos. E Moshe Rabbeinu, com toda a razão da sua indignação, quebra as tábuas da lei. Quebra tudo que Deus tinha jogado, tinha encravado nas pedras. Deus não tinha ditado, Deus escreveu com seu próprio punho metafórico. Deus colocou ali, colocou todas as leis, tudo,
colocou Talmud, Kabbalah, Midrash, tudo estava ali subentendido e a lei escrita. Moshe Rabbeinu quebra as tábuas. Nesse momento, nós aprendemos dos tzadikim que quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos essas coisas negativas, quando o Yetzer Hará está muito presente, a nossa sabedoria, seja ela pequena, seja ela grandiosa, ela sai. Então Hashem, naquele momento, se ocultou um pouquinho de Moshe Rabbeinu. Ele ficou mais oculto, ele se revelou menos, ou possibilitou que Moshe Rabbeinu o percebesse menos. Isso não significa que Hashem o tenha abandonado nem ao povo. Então Moshe, indignado, quebrou as tábuas, né? Deve ter falado umas coisas não muito carinhosas naquele momento. A partir daí ele passa. Nós temos o Yom Kippur marcado por 3 períodos. O período que ele sobe e traz as tábuas, o período mais um período de 40 dias, o segundo período, onde ele fica rezando nas tendas, rezando na tenda com o povo. Não pensem que ele rezou sozinho pedindo perdão, o povo também rezou, né? Estavam desesperados, queriam aquele Deus junto deles, né? Com seus favores, sabiam da potencialidade do povo, mas deram as costas naquele momento. Então todos rezaram, todos pediram. Moshe rezou muito para quê? Para que Deus perdoasse o povo e não os abandonasse. Deus não abandonaria, mas isso estava no script de toda a história. Passaram-se 40 dias e Deus não estava com muitas amizades com Moshe Rabbeinu, não. Então Moshe, pelo seu livre-arbítrio, porém iluminado, conduzido pela voz de Hashem mesmo, pelo aquele sentimento de que ele deveria voltar, ele volta para o Sinai. Ele sobe novamente o Monte Sinai e lá ele permanece por mais 40 dias. Nesses 40 dias, ele continua pedindo o perdão e ele tem a oportunidade de escrever a Torá, de escrever a lei novamente, tá? Nós sabemos que as primeiras tábuas tinham mais coisas que a segunda. Sabemos disso através do Tzadikim. E ele escreve, então, ditado agora por Hashem. Hashem não faz o novamente, ele não escreve, ele não encrava novamente, mas Moshe precisa escrever toda a lei que Deus dita para ele. Então ele faz isso. No 40º dia do terceiro período que marca Yom Kippur, Moshe tem o perdão de Hashem. Moshe e o povo. Moshe e o povo todo. E este dia é o dia 10 de Tishrei. Então ele desce do monte com as novas tábuas. E aí nós temos os 3 períodos que justamente significam. Quando nós falamos de 10 de Tishrei, nós entendemos que são 10 dias, não é? Os 10 dias de arrependimento e uma conexão maior. Nós também compreendemos que esses 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós vamos ter as 10 Sefirot. Nós vamos ter as 10 emanações da energia celestial aqui. Nós temos tempo hábil para trabalharmos, para não só nos conectarmos, mas absorvermos todos os 10 atributos que Hashem permite que nós conheçamos através da Sefirot nesses 10 dias. Então, nesses 10 dias, nós rezamos mais, existem algumas modificações, alguns acréscimos nas orações. Eu quero dizer para vocês, por exemplo, Avinu Malkenu, eu quero que vocês entendam que não só the Bible, não só a Bíblia hebraica, mas o Mahzor é muito importante que nós tenhamos. Você não precisa ter nenhum outro livro, eu leio aqui, faço o meu melhor para interpretar e nos ajudar como Bnei Noach a entendermos não só a tradição, mas a filosofia judaica, a mística, aonde nós podemos chegar, mas a the Bible, a Bíblia, o Tanakh, a Torá separada, melhor ainda, e o Mahzor, nós precisamos ter, assim como o Sidur, né? Nós precisamos ter. Bom, chegando, Moshe Rabbeinu aqui embaixo e tudo aquilo que aconteceu aqui embaixo, né? Desceu do Monte Sinai. Nós vamos entender agora que
Quando Moshe faz todo esse processo, e a gente fica pensando que então o Yom Kippur é um pedido de perdão pelo bezerro de ouro, nós estamos minimizando Deus aqui. Nós estamos diminuindo sua abrangência e nós estamos diminuindo a sua criatura, o nosso semelhante, porque todos somos filhos e criaturas de Hashem. Todos, sejamos judeus, sejamos Bnei Noah, sejamos de qualquer religião que seja. Aqui está além da religião. Então, nós não estamos pedindo perdão unicamente pelo bezerro de ouro, mas, assim como sabemos que os judeus são um povo muito inteligente, foram eles que codificaram, que organizaram, que receberam, para depois passar para a humanidade toda. Essa é a nossa diferença. A função deles foi diferente na história, mas é para toda a humanidade. Mais um adendo bem importante: quando nós entendemos que o judaísmo crê na reencarnação, quem pode garantir que nós não somos uma reencarnação de alguém do povo judeu que estava lá naquele momento e sim pecou? Mas vamos dizer que nós não estivéssemos lá. Nós vamos pensar no perdão de hoje, nos dias de hoje, em todos os dias da nossa vida. Quem nunca fez nada de errado? Como você passou esse ano? Esse ano que passou, você não ofendeu ninguém? Você tem pais, mães? Você machucou alguém? Você machucou um filho? Você fez alguma coisa do tipo, roubou uma balancinha, como o Talmud traz e tudo mais? Houve alguma coisa assim? Você diminuiu alguém? Você humilhou? Você fez bullying? Por exemplo, agora, nesses dias modernos, dessa coisa toda, você fez algum fake news? Você fez Lashon Hará? Fizemos Lashon Hará em algum momento? Fomos cúmplices de alguma coisa que não era legal? Nós aconselhamos um amigo de maneira errônea e não idônea, de propósito? Nós fizemos intrigas, nós separamos pessoas, nós mentimos, nós furtamos do outro o seu tempo, a sua energia, a sua autoestima. Nós fizemos essas coisas? Então nós somos tão pecadores quanto os que pecaram com o bezerro de ouro. Nós estamos alimentando um animal comedor de feno em vez de alimentarmos a nossa alma? Nós estamos idolatrando o dinheiro, colocando ele como prioridade? Nós estamos colocando o físico como prioridade? Nós estamos subjugando a alma animal ou nós estamos sendo subjugados por ela? Nós estamos abrindo as portas para o Yetzer Hará ou para o Yetzer Tov? O que nós fizemos esse tempo todo? Nós não temos nenhum pecado? Nenhum. Estamos livres de tudo, então o Yom Kippur é para nós também. Para nós também. Porque se isso volta a nós ficarmos purificados, como no status quo anterior do homem ter pecado, significa que não é só o bezerro de ouro, mas também aqui o dia do perdão diz respeito ao pecado chamado original, ao pecado de Adão Arishon e Havá. Eu vou ler aqui um parágrafo sobre o Bnei Noah jejuar em Yom Kippur. Porque o perdão nós já sabemos que temos que pedir. Está ali escrito, todo mundo tem que pedir perdão e é uma mitzvah aceitar o perdão. Aqui vai um adendo. O perdão é o seguinte, você pede uma vez para o semelhante, 2 vezes, 3 vezes. Se ele não te perdoar, fica como se fosse perdoado. Outra coisa que eu quero dizer aqui. Como em Rosh Hashanah nós trabalhamos no vídeo, que era um tete-a-tete com Hashem, né? Nós íamos conversar com ele unicamente, é com ele que é o nosso papo reto, o nosso pedido de anulação de promessas, né? O Hatarat Nedarim, nós fizemos isso em Rosh Hashanah. Agora, em Yom Kippur, agora o nosso tete-a-tete não é com Deus em primeiro lugar, e sim com o semelhante. Nesse momento de pedir perdão, de nada nos adianta pedir perdão a Hashem, que é o dono do mundo, que é o criador de todas as coisas, por certo vai nos perdoar e vai nos mandar uma expiação. Por isso o dia tem os 2 nomes, então vai nos mandar uma expiação sim, porque precisamos acertar, não vamos apagar atos, nós vamos apagar a transgressão. Então, o que ela significa, não o ato em si.
Então, nesse momento, o nosso tete-a-tete não é mais somente com ele, e sim com o nosso semelhante. O nosso relacionamento com Hashem, nesse processo até Yom Kippur, começou em Elul, quando nós, é como aquele rapaz que conhece a moça e depois ele acaba noivando com ela, e todas essas coisas acontecem quando nós chegamos em Neilá, que é fechamento dos portões. Então, enfim, sós estão ali. Agora nós estamos num casamento perfeito, num relacionamento perfeito com Hashem. Porém, no Yom Kippur, nós precisamos ter um relacionamento com o próximo. Nós precisamos pedir perdão para o semelhante, que é criatura de Hashem. Então, por certo, Deus olha lá dos céus e diz: vai me pedir perdão? Mas e a pessoa que você ofendeu? E aquele negócio que você roubou, que você foi iníquo, que você resvalou, seja pequeno ou grande seu pecado, é para o seu semelhante que você deve pedir perdão. Então, nós temos aqui dois processos: pedir perdão para o semelhante e pedir perdão para Hashem. Eu vou ler aqui agora. Tem uma coisa bem legal que eu quero contar, eu não posso esquecer, eu acho até que vou falar antes para eu não esquecer, que é o seguinte: quando nós estamos lá, vamos fazer aqui uma ponte com o nosso direito. Quando nós estamos em Rosh Hashanah, nós somos julgados por Hashem, né, durante 2 dias, para sabermos se nós vamos conseguir ter o nosso nome escrito no livro da vida, do sucesso, da saúde, da riqueza, de todas as coisas. Acredito que nós estamos. Mas este nome está inscrito a lápis, vamos dizer assim. Então, esses 10 dias, nós estávamos na primeira instância do direito, né? O mesmo juiz, primeira instância do direito, e o Yetzer Hará rondando o promotor que acusa, aquele acusador, aquele anjo não é um anjo mau, mas é aquele anjo, o Satã, chamado Satã. Então, esse momento ele está por ali, arrodeando, vendo qualquer resvalada nossa. Agora, o processo está nas mãos do juiz por 10 dias. E o veredito será dado lá em Yom Kippur. Acontecem coisas diferentes aqui, porque agora Hashem já nos conhece. Nós já conhecemos, já começamos o relacionamento com Hashem. Sabemos que juiz é este, sabemos que é justo, sabemos que é misericordioso, piedoso. Então agora é a hora de nós fazermos a nossa parte. A dele ele já fez. Estamos ali pendentes ou não? Não temos certeza. 10 dias de arrependimento. Estes 10 dias de arrependimento dizem muito mais respeito a um retorno a Hashem, a nos voltarmos, a ter ele perto de nós, do que nos arrependermos, porque nós já viemos nos arrependendo. Então são duas coisas: arrependimento e retorno. Porém agora com uma conexão muito maior com ele. Ele muito mais revelado. Se você olhar para o lado, se você perceber no seu entorno, nesses 10 dias que nós viemos fazendo as rezas a mais, que nós viemos nos preparando para Yom Kippur, as bênçãos aumentaram. Não aumentaram? As coisas melhoraram. Parece que tudo está mais claro agora. Então nós vamos para o veredito lá em Yom Kippur. O veredito. Passamos de instância. Agora o juiz dá o veredito final para este ano e quiçá para toda a nossa vida, se nós nos comportarmos, nós fizermos a nossa parte em todo o Yom Kippur, o coroando em Rosh Hashanah, o aceitando, né, como nosso rei, como nosso Deus. Acontece que neste veredito, conforme o Talmud diz que na Gemátria nós temos uma numerologia de Ha-Satã, não é Satã unicamente, mas Ha-Satã, com rei, porque é o artigo mais o nome, o Satã. Nós temos uma numerologia de 364 números, né? Do número 364. Aí o Talmud, muito espertos, os sábios que se utilizam, o judaísmo se utiliza a priori do calendário lunar, mas também do calendário solar, fez a ponte de 365 dias, que é o término de um ano inteiro, entendendo que se Yom Kippur é o dia final, veredito final, para um ano todo que foi ali em Rosh Hashanah, né?
em 1 de Tishrei que começou, significa que, fechando 365 dias, o Satã, Ha-Satã, com a numerologia de 364, não tem nem permissão para estar ali neste dia e não tem força de atuação. Então, o Yetzer Hará não atua no dia de Yom Kippur, a não ser que você realmente esteja muito infestado, maculado de pecados, não tenha feito tchuvá, não tenha entendido e tudo mais. Então, olha que coisa boa. O promotor não aparece no julgamento final. Ele não aparece. E quando o promotor não aparece, nós sabemos que ou é adiada a audiência, não é este o caso de Hashem, que Hashem não adia este julgamento, não. Nós entendemos que então neste dia todos somos inocentes até que provem o contrário. Se não temos promotor, se não temos Yetzer Hará e temos sim o potencial do Yetzer Tov, do nosso instinto bom, é o que nós viemos fazendo. Então nós seremos o quê? Seremos absolvidos. Aqui não é só uma absolvição, aqui é o selamento. É como se Deus selasse o nosso nome neste livro da vida, da saúde, da riqueza, do sucesso, da tzedakah, de tudo que há de bom, de muito amor, de muita bondade, de muito carinho, de muita vida feliz. Ele sela este livro e dentro do direito ele arquiva esse processo. Então isso é maravilhoso. Outra coisa que é uma curiosidade e é muito interessante é que, metaforicamente, os anjos sentem inveja se percebem ou quando percebem que o homem tem direito a falar algumas coisas que são consideradas segredo. Então os anjos pensam assim, tudo metáfora, gente, o anjo não pensa e não sente raiva. Por que eles estão podendo proferir isto que é segredo? Então nós vamos fazer lá o Shema pela manhã, nós vamos lá fazer o Shema pela noite e nós temos aquela frase que nós falamos em voz baixinha, né? Baruch atah Adonai Elohim melech haolam. Eu dei um pause porque errei a frase, estava em outra oração. Então nós vamos lá e vamos falar bem baixinho. Baruch Shem Kivod Balutol Olam Vaed. Bem baixinho. Para os anjos não escutarem em Yom Kippur, nós falamos alto. Em Yom Kippur nós podemos proferir a frase que nós falamos baixinho. Todos os dias nós podemos proferir alto. Por quê? Porque se nós estamos em Yom Kippur, se nós estamos puros, igualmente o status quo da Adam Arishon antes do pecado, significa que nós estamos elevados quase que como os anjos. Então nós podemos proferir em voz alta. Eu espero que vocês estejam entendendo, quem não conhecia ou não sabia, e que nós realmente nos ajudemos. Agora então eu vou ler aquilo que eu disse que ia ler antes e não li porque quis dar os adendos. Sabemos então que o promotor não está aí, chega para lá no Yetzer Hará, na Satã e todo mundo. Né? Vamos nos focar aqui em Hashem, vamos nos focar no perdão do semelhante, vamos nos purificar realmente. E vamos entender que o jejum é feito tão fortemente, porque para nós realmente, como o Ramchal falou, Rabino Moshe Haim Luzzatto, vamos nos divorciar do físico nesse momento. Vamos realmente nos entregar, vamos elevar a nossa alma ao nível que ela merece, que é pertinho de Hashem. Não pertinho do corpo, ali colada. Eu vou ler agora aqui um parágrafo, porque quando nós falamos de algumas fontes e nós dissemos assim, sim, é para todo mundo, nós também podemos entender que algumas pessoas vão dizer, não, mas eu li que não é para todo mundo. Eu vou ler aqui um parágrafo, tá? Um parágrafo de uma comunidade Bnei Noach, tá? Com o entendimento de que não é para nós. O jejum, por exemplo. O Rabi Zvi Avner explica que Yom Kippur é um dia de jejum judaico. Eu acho que ele já diminuiu aqui porque não é um dia de jejum judaico. É um dia de arrependimento, é um dia de veredito, é um dia de pedir perdão, é um dia de pedir perdão genuíno. Mais um adendo aqui. Não adianta pedir perdão da boca para fora.
Assim como em Rosh Hashanah, não adianta um arrependimento. Hashem aqui vê, escuta, sabe de tudo, assim como em todos os outros momentos da nossa vida, porque todos os dias é um dia de arrependimento, porque todos os dias nós fazemos alguma caquinha, mas este dia em especial, tudo está claro, nada passa desapercebido, nem mesmo o fato de que ele percebe passa desapercebido. Nós percebemos que ele está nos julgando, nós sabemos que devemos a vida, que devemos a devoção, que vamos servi-lo a Ele. Nós sabemos disso nesse momento. Aqui a nossa conexão realmente é muito maior. Então não é um dia de jejum judaico, é um dia derradeiro, onde nós falamos, me perdoe, Hashem. Eu sei, eu errei, eu fiz algumas coisas que não devia, mas eu tenho potencial, o potencial bom. O Senhor sabe que eu sou bom, não mal e tudo mais. Então, ele diz aqui, o Ravi Avner explica que Yom Kippur é um dia de jejum judaico. Isso quer dizer propício aos integrantes do povo de Israel, ou seja, pertinente apenas aos judeus como povo. Portanto, a comunidade Bnei Noach Brasil ou mundial não está obrigada a jejuar em Yom Kippur. Por outro lado, o nosso querido rabino Shinshon Brisker, de Israel, vamos virar aqui, diz: é importante em Yom Kippur se preocupar em arrepender-se dos erros e transgressões, fazer confissão e rezar para Hashem. Entendemos isso, mas queremos chegar ao máximo, nós queremos sentir isso também. Então nós precisamos, se quisermos seguir toda a ritualística, nós precisamos seguir a Alahá. Ou faz tudo ou não faz. É aquela história do não tem mulher meio grávida. Ou você faz tudo, ou você faz aquilo que pode, mas bem menos dentro do seu tamanho. Vamos lembrar que a Tarat Nedarim é quando você é a anulação de uma promessa que você esqueceu, é a anulação de uma promessa que houve força maior, o caso fortuito, você não teve o que fazer, e é uma anulação de promessa daquelas mitzvot que você repetiu 1, 2, 3 vezes. Então, 3, 4 vezes eu venho acendendo as velas do Shabat, então é sempre. Então, é para sempre. Uma frase aqui do Rabi Aryeh Kaplan. Yom Kippur é um dia especial de arrependimento e oração, o julgamento final de todos os humanos. É selado no Yom Kippur. Então aqui nós estamos falando de Rabi Aryeh Kaplan. E aqui ele diz que o selamento, o arrependimento e o selamento é de todos os humanos, de toda a humanidade, não apenas só do povo judeu. Bem, eu ia separar e fazer 2 vídeos, um vídeo conceituando e um vídeo do que nós podemos fazer, do que nós podemos praticar. Vocês já entenderam o que é o Yom Kippur e também já entendemos que estamos naqueles 10 dias antes que antecedem o veredito. Já entenderam que precisamos pedir perdão ao nosso semelhante, lembrando ou não do que fizemos. Nós precisamos pedir perdão para Hashem, conversar com Ele, nos entregarmos a Ele, admitirmos as coisas diante dEle. Nós estamos em frente, nós estamos metaforicamente do nosso Rei, do nosso Pai, do nosso único Deus. Então, nós vamos entregar todas as coisas para Ele, todos os nossos medos, todos os nossos anseios, todas as nossas dúvidas, no nosso pedido de perdão. Então, eu ia separar isso em 2 vídeos. Eu resolvi fazer tudo num só, porque nós já entendemos esse conceito. Nós temos em muitos lugares, as pessoas procuram, existem os livros. Nós vamos entrar agora, vamos falar já daquilo que pode ser feito. Quando eu digo que pode ser feito, quero separar muito bem aqui. Pode ser feito tudo. Então, eu quero dizer com pode ser feito, como é que você, aí na sua casa, na sua vida, você que não tem sinagoga, você que não tem às vezes comunidade, você que não tem muito conhecimento da tradição judaica ou não, você que está um pouco perdido
nisso, mas é um Bnei Noach, ou quer ser um Bnei Noach, ou simpatiza, enfim, não tem tempo, não conseguiu. Primeiramente, eu quero deixar muito claro a mesma coisa que eu deixei em Rosh Hashanah. Se vai te tirar a concentração, se vai te tirar a conexão, se vai te deixar nervoso, nervosa, apreensivo, porque não está conseguindo cumprir, seja a quantidade de rezas, seja o acendimento de velas, seja o bolo de mel, seja o que for, você não está conseguindo e acaba se enrolando, porque a gente trava quando quer fazer um monte de coisa. Eu digo para você, stop, senta, pensa, raciocina, usa o intelecto, se conecta com Hashem, pede perdão, faz rezas, faz o que você puder, não perde prazos, porque naquele momento, nos horários certos, seja do acendimento, seja quando entra no Yom Kippur, quando mais pessoas estão conectadas na mesma coisa, a energia é muito maior. Então para ali, faz o Kol Nidrei, nós vamos explicar, faz as coisas que o teu dia a dia te permite, sem fazer com que você perca o foco, porque vai ficar automático, porque vai ficar raso, porque vai ficar pobre. Não é isso. É melhor que você faça uma oração, um pedido de perdão genuíno, do que ficar com uma retórica, repetindo como um papagaio, um monte de orações que você sequer entende. Já vou dizer aqui, quando nós formos fazer as confissões, o vidui, que tem muitos e muitos pecados ali escritos, e você quer fazer aquele trabalho dos pecados, das transgressões e tal, você vai encontrar isso no Marzor, ou você vai encontrar isso em PDF, na internet, sempre tem. Quando você for ler, geralmente é trazido transliterado, deixa eu ver se eu tenho um aqui, é trazido transliterado, é trazido em hebraico e é trazido em português. Deixa eu ver se eu... agora eu fiz umas bobagens aqui. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, assim, um pedacinho aqui de algumas coisas. Aqui nós temos transliterado, nós temos em hebraico e nós temos o pecado escrito em português. Eu vou dar um exemplo. E por todos eles, Deus do perdão nos desculpe, nos perdoe, nos expie. E vai lá, sobre o pecado que pecamos diante de ti, ou receber, ou dar suborno, vários pecados. Aí você vai lá, está aprendendo hebraico, está muito feliz por conta disso, mas não entende o que está falando. Esse momento é diferente das outras coisas que nós falamos em hebraico, mesmo sem compreender, porque entendemos que o mundo acreditamos que o mundo foi criado com o alfabeto hebraico. Então, se nós falarmos com as letras de Hashem, nós temos o som, nós temos o formato, nós temos as cores da criação aqui. Porém, então ele entende, assimila, tá tudo certo. Porém, aceita, não assimila. Porém, quando nós estamos confessando, quem tem que entender o que está falando somos nós. E no judaísmo não existe confissão para pessoas. Você não vai confessar para o rabino. Você não vai confessar para um semelhante. A nossa conversa de confissão é com Deus, unicamente. É você e Ele. Não tenho isso, não consegui. Isso fala do coração. Consegui tudo isso, então faça certo. Cumpra a Alahá como ela é. Então, nesse momento, você não entende hebraico, vai ler a transliteração, não sabe. Esse é o momento que você precisa saber o que você está dizendo. Você está confessando um ato que você fez. Mas eu li um monte de coisas lá no Vidu e tinha uns pecados que eu não cometi nunca. Não tem importância. Você pode não ter cometido agora, mas pode ter cometido em outra vida. Você pode não ter cometido em outra vida e não ter cometido agora. E não ter cometido no ano passado. Mas um semelhante seu, ele cometeu. E nesse momento somos um. Nesse momento você vai também fazer o vidui por aqueles pecados dos outros. Também dos outros. Isso é bem importante e faço em português. Como eu disse, então, se não souber hebraico, se souber, melhor ainda, né? Como eu disse, então, eu resolvi fazer tudo no mesmo vídeo. Os horários correspondentes, eu preciso ir lembrando aqui dos recadinhos. Os horários correspondentes ao começo, ao pôr do sol ali,
do dia, e vai cair no Shabat esse ano. Eu não gostaria muito de falar no ano porque o vídeo fica, mas quando nós, no horário certo da virada, da véspera, para o dia de Yom Kippur, com relação a Porto Alegre, eu vou colocar os horários, acendimento de velas e o término do Yom Kippur. Eu vou colocar os horários na descrição, assim que o vídeo for editado, que subir para o YouTube. Então eu resolvi fazer tudo de uma vez só. Nós vamos usar a fonte aqui para dizer o que é feito na prática. Nós vamos usar uma fonte, duas fontes. Nós vamos usar o Beit Rabad. Já vou mostrar para vocês. O Beit Rabad de São Paulo, tá? Um manual, tá? Um manual de Rosh Hashanah Yom Kippur, o mesmo que nós usamos em Rosh Hashanah, do ano de 2014, que a data ficou exatamente a mesma de agora, né? Sabe que o calendário vai mudando e as datas ficaram bem idênticas. Então nós temos aqui um Yom Kippur no Shabbat. Para saber esse ano, mas não é esse não é o foco. Eu vou usar alguma coisa do próprio Rabad, do .org, para nós entendermos algumas coisas aqui bem importantes, que nada melhor do que o Rabad para nos dizer. Então você pode ir lá e vai procurar. Eu vou usar também o Rabad. Vamos lá então. Yom Kippur. Na madrugada da véspera de Yom Kippur, ou nos dias precedentes, é realizado o ritual de caparote. Eu quero dizer aqui para vocês uma coisa que eu esqueci. O vidui, essa confissão, não é feita só em Yom Kippur, ela é muito importante em Yom Kippur. Mas você pode fazer vidui quando quiser, mas principalmente nas datas festivas e santificadas judaicas. Mas você pode sim se confessar com Hashem a hora que achar que deve. Bom, na madrugada da véspera de Yom Kippur, nos dias precedentes, é realizado o ritual da caparote. A caparote quando a pessoa faz caparote, deve ter em mente que merecia, por seus erros, o mesmo destino da ave, inspirando-a a uma sincera tchuvá. Deus, em sua grande misericórdia, lhe concederá uma nova chance. Então, como eu disse, nós estamos descomplicando o Yom Kippur, nós vamos explicar de uma maneira simples e você vai fazer como você puder e você vai poder fazer muitas coisas. Segura-se um galo, estamos falando da caparote, segura-se um galo branco, os homens um galo branco, as mulheres uma galinha branca, enquanto é recitada uma breve prece, tá? A prece consta aqui, mas você vai encontrar tudo isso muito facilmente no próprio Rabad, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver para nós. São muitas coisas, né, gente? São muitas coisas aqui. Nós temos nós temos a prece caparote. Nesse momento, quando você for lá e procurar, porque senão realmente o vídeo fica muito longo, nesse momento que você gira na sua cabeça, você vai proferir aquelas palavras, não há necessidade que seja realmente uma galinha. E por que é uma galinha? Porque eram os que não eram batidos no templo, para demonstrar aqui que não é uma oferenda, né? Então é uma galinha. Se você for uma mulher, se você estiver grávida, por exemplo, você vai usar as galinhas, você vai precisar de um galo e uma galinha, né? Uma galinha preta e uma galinha branca, eu quis dizer. Para quê? Porque você não sabe, né? Um galo e uma galinha, você não sabe se é um menino ou uma menina, né? O feto, então você vai fazer por eles, né? Como a gente faz as coisas por os filhos, como por exemplo as bênçãos dos filhos. Nesse momento, o dinheiro correspondente ao valor desta galinha vai ser dado em tzedakah. Você pode fazer um assado com a galinha e dar, como você pode o dinheiro que foi gasto na compra dela dar de tzedakah. O que é feito hoje em dia, e é muito mais simples para o próprio Bnei Noah e para as pessoas que vivem em cidades grandes, não tem acesso, assim, uma galinha viva, achou difícil isso? Vai fazer com moeda. Aí sim, as moedas, o dinheiro, a quantidade de tzedakah, você coloca no envelope, vai fazer o ritual, e aí sim, todo o dinheiro que você colocar ali dentro vai ser para tzedakah. Então você vai colocar quanto? Você vai colocar o quanto você puder.
E quiser, é claro, mas é o quanto você puder. Essa é a caparote. Você quer fazer? Então faça. Não quer fazer? Faça com dinheiro, porque é simples, né? Podemos fazer. Eles continuam explicando, as aves são ritualmente abatidas em uma soma equivalente a seu real valor, e seu real valor é doado aos pobres. Pode-se também fazer caparote com dinheiro, doando-se a seguir para Sedaká. A diferença de quando é o dinheiro, mudam as palavras. Mudam as palavras, você encontra isso facilmente. As palavras que vai ser dita, você vai ter que falar em shekel, né? não vai chamar de galinha, né? Fazendo as pazes. Eu estou acompanhando ipsis literis, eu vou seguir até o fim do Beit Rabat de Perdizes, tá? De São Paulo. Fazendo as pazes. Yom Kippur perdoa pecado cometido contra Deus. Transgressões praticadas contra o próximo são perdoadas somente após ter se desculpado pessoalmente. Aí você vai dizer, mas e aquelas pessoas que eu nem sei. Lá nós estamos na anulação da promessa, lá atrás em Rosh Hashanah, que eu nem sei que eu ofendi. E aquelas pessoas que já morreram. Então esse perdão é um perdão que você não pode chegar diretamente na pessoa, mas você vai proferir mesmo assim o seu pedido de perdão, né? Nas palavras, no pensamento, e vai pensar na pessoa ou que já faleceu, enfim. Nós vamos ter também o vidui, a confissão que você faz pelas pessoas que faleceram, como se elas pudessem fazer isso. Então aqui, quando não tem exatamente como chegar pessoalmente, como eu não posso chegar pessoalmente na casa de vocês e pedir perdão se alguma vez o vídeo ficou uma porcaria e chiou demais, se em algum momento eu disse coisas que ofendeu, se em algum momento foi longo demais e você se cansou, você não gostou, eu lhe ofendi de alguma maneira, ou a sua religião, eu não posso chegar na casa de vocês, mas eu posso falar por aqui. Então nós temos que encontrar meios, né? O ideal seria pessoalmente. Bom, e depois para Deus, não esqueçam, porque também daí não funciona nada. Outros costumes da véspera de Yom Kippur. Aqui nós estamos na véspera, então é no dia 9, antes do pôr do sol. Nós temos o pôr do sol, nós temos 20 minutos antes, 20 minutos depois, nós temos esse entendimento. Os horários, como eu disse, vão estar na descrição, mas é dia 9 de Tishrei, seja o ano que for. Porque sabemos que é no dia 10 de Tishrei. Essa foi boa. Bom, é mitzvah todos os homens irem ao mikveh na véspera de Yom Kippur para entrar com pureza no dia sagrado. Este aqui é um costume muito difícil para Bnei Noach. Então, fique tranquilo se você é um Ben Noach e está me vendo agora. Fique tranquilo, não tem condições de ir ao mikveh, nem no mar, enfim, num rio. Tome um bom banho. Tome um maravilhoso banho, até porque depois nós não vamos poder tomar banho no dia de Yom Kippur. Então, tome um belíssimo banho, um banho de pureza, pense em coisas boas, tome um banho. Após o shacharit, que é a nossa prece matinal, é costume pedir a alguém um pedaço de lecar, que é o bolo de mel. Aqui, a intenção é, caso seja decretado que durante o ano a pessoa deva receber caridade, que cumpra sua pena ao pedir esse lecar. Aquele que entrega o lecar deve desejar um ano bom e doce. Então, por exemplo, você pode, se você está em casa, não saiu, não tem a comunidade, você tem filhos, você pode pedir que o seu filho peça para você, né? Esse bolo de mel, esse pedaço de bolo de mel, você entrega para ele. É como se fosse aquela última chance. Esse não é mais o 45 do segundo tempo, esse aqui é o 46 do terceiro tempo. Quando você se porventura havia algum decreto amargo onde você tivesse que pedir ajuda, né, esmola, como a gente diz, pedir tzedakah para as pessoas, caridade, neste momento aqui, você já cumpre este pedido e isto não vai acontecer. Então você que entrega o bolo deseja um ano bom e doce. E esta pena é cumprida nesse momento, tá? Cumprida nesse momento. Eu acho isso é fantástico, fantástico, fantástico. Eu tenho uma foto de um rabino conhecido, muito querido, recebendo um bolo do Rebbe, né, do Rebbe de Lubavitch. Eu guardo aquela foto assim, ó, fico lá olhando assim, acho tão bonito ver ele recebendo do Rebbe. Mas eu não idolatro a foto não, tá? Mas é bonita, é engraçada inclusive.
Antes de Minha, que é a prece vespertina, nós estamos na véspera, tá? Nós estamos no dia 9. Deve-se dar bastante tzedakah. Neste momento, deve-se dar também o resgate das caparotes. Ah, a caparota foi feita bem cedinho, tá? O mais cedo possível, né? De manhãzinha mesmo, tá? É costume distribuir caixinhas ou pratos pela sinagoga para coletar esta tzedakah. O Baal Shem Tov afirmou: o barulho das moedas nos pratos destrói as forças negativas. Eu vou ler de novo, porque existem pérolas Baal Shem Tov. Então, Baal Shem Tov afirmou: o barulho das moedas nos pratos destrói as forças negativas. Você não está na sinagoga, eu sei. Você está em casa, eu sei. Faz o barulhinho, coloca um barulhinho. Eu estou dando muitos pauses porque eu vou lembrando das coisas. Então eu fui buscar aqui o meu cofrinho, que quando eu comecei aqui o canal eu mostrei pra vocês um potinho. Agora eu tenho um cofrinho, tá? Com um espacinho de colocar assim mesmo. Então, você faz esse barulhinho e veja como as energias, destrói as energias, as forças negativas, assim como disse o Baal Shem Tov. As refeições, então vamos lá. Ah, então você tá lá e fez esse barulhinho, dá de ser da cá na rua, tá? Dá pra alguém que precisa, tá? Né? Ou faz antes, faz o quanto antes de você ficar ali dentro de casa e não vai sair, né? Isso é tudo na véspera. Então, as refeições. Na véspera de Yom Kippur, é mitzvah fazer 2 refeições fartas, uma no almoço e outra à tarde. Por que à tarde? Porque os dias no judaísmo começam depois do pôr do sol. Então, o dia de Yom Kippur vai começar depois do pôr do sol do dia 9, o que significa que você vai ter que comer um pouco mais cedo do que comeria se fosse um jantar, vai comer à tarde. Dizem nossos sábios: todo aquele que come e bebe na véspera e jejua em Yom Kippur é considerado como se jejuasse 2 dias seguidos. Mas aqui nós vamos ter bom senso. Então eu vou dar uns macetes para vocês porque eu trabalho com suplementos. Vocês já sabem disso. Esse antes, aqui explica que nós devemos comer coisas que façam a digestão rapidamente, procurar não comer castanhas ou gergelim, por exemplo, que fica muito tempo para ser digerido e tal, porque nós queremos realmente estar sem nada em Yom Kippur. É para ter uma sofrência mesmo, é para se divorciar para sempre aqui do físico. Não é para matar o físico, é só para divorciar. Depois você fica convivendo como amigo dele, né? Aí você vai lá e você está comendo massa, muito pão, muita bolacha, muito doce. Percebam que se nós comermos muito carboidrato simples, aqueles que dão picos de insulina rápido, açúcares simples, nós vamos ter vontade de comer mais. Então nós vamos ter mais dificuldade no dia do Yom Kippur. Então quando ele fala em comer em refeição farta, não é quantidade de bobagens. Então você procure aqui comer uma proteína, se você come carne, coma frango, alimentos macros, tá? Alimentos macros que a gente chama, que você vai ficar saciado melhor, mas nem tão saciado, mas nutrido. E não vai ter aquele desejo, porque aqui nós queremos deixar o Yetzer Hará de fora, né, do veredito. Nós queremos que ele não esteja lá na hora da nossa audiência final. Então, nós não vamos comer coisas que ficam dando vontade. Percebam que quando nós comemos um chocolate, nós queremos outro. Ninguém se enche de chocolate. A não ser quando você detona o fígado. Enquanto você está comendo, você quer mais. São os picos de insulina que fazem o corpo perceber, aquela energia gasta rapidamente e você já quer comer novamente. Acaba se transformando tudo em gordura, só te atrapalha. Então, nós vamos comer com bom senso. Pode comer uma refeição farta, 2, almoço e de tarde, farta, mas inteligente. Não um saco de bala de goma, como eu já fiz. Bom, costuma-se usar ralá redonda. Novamente,
nós tínhamos a halá redonda para simbolizar a coroa que nós estávamos coroando Hashem novamente, e também o ciclo da vida, o círculo anual e tudo mais, eram as halot redondas. Aqui costuma-se usar a halá redonda, mergulhando os pedaços no mel após a ablução das mãos e recitação das bênçãos, a bênção a Netilat Yadayim e Hamotzi, como foi feito em Rosh Hashanah. Na última refeição antes do jejum, não se come peixe, eles dizem, tá? Costuma-se comer kreplach. Kreplach é um pastelzinho que tem receitas na internet. No próprio Rabad tem receitinhas. É um pastelzinhos de carne. Então, se você for uma pessoa vegana ou vegetariana, vai ter que fazer umas adaptações. Os alimentos dessa refeição devem ser de fácil digestão, deve-se convidar pessoas pobres para a mesa, principalmente na última refeição, para que a mesa sirva como capará, que é uma expiação. Aqui é o seguinte, deve-se convidar pessoas pobres para a mesa. Nós estamos falando de uma tradição muito antiga, que começou antigamente. Não é hoje fácil você simplesmente chegar e convidar alguém pobre na rua. Você, Bnei Noach, as pessoas, nem sabe o que é Bnei Noach. Você vai ter que chegar, vai ter que explicar e tudo mais. Então, se você quiser convidar um amigo ou alguém que tenha, que não esteja muito bem financeiramente para comer, não precisa dizer que ele é pobre. Vai dizer isso para ele, você é pobre, por isso te convidei. Você pode fazer isso, mas se você tiver acesso a uma pessoa realmente pobre financeiramente falando, não espiritualmente, porque existem muito mais ricos espirituais na favela, às vezes, né, do que no meio da sociedade. Bom, você vai convidar essa pessoa para essa refeição e explicar para ela o que é. É como quando nós falamos da Tzedakah em Rosh Hashanah, e eu falei aqui no vídeo para vocês que esse é um ótimo momento para explicar, para dizer o que significa e tudo mais. A pessoa acaba gostando, quem sabe vira um Bnei Noach. Deve-se convidar pessoas pobres, abençoando os filhos. Os pais costumam abençoar os filhos com a bênção sacerdotal antes de ir à sinagoga. Nós não temos a sinagoga para ir. Estou vendo nesse âmbito, tá? Desejando que sejam selados para uma longa vida com temor a Deus. Então vai lá, faz as bênçãos e você não vai para a sinagoga. Você vai fazer as bênçãos igual. Os filhos merecem. É uma mitzvah abençoar os filhos. Se estiver presente, você abençoa presentemente. Se não estiver presente, a pessoa, você pode falar e dizer o nome dela. Mas é bem importante abençoar os filhos, tá? Vai existir as bênçãos dos meninos e das meninas. Nós vamos nos referir aqui aos patriarcas e às matriarcas nesse momento. Eu não vou falar as preces, as bênçãos, porque isso tudo é muito fácil de encontrar no Rabad ou no Mahzor, tá? Que é o mais interessante ter, o Bnei Noach. Pede-se com lágrimas que Deus aceite essas orações. Também os filhos devem, neste momento, decidir seguir o caminho correto e os passos dos homens justos, tá? Essa é da bênção, né? Vamos indo mais. Aí nós estamos... Então, essas foram as coisas da véspera. O primeiro trabalho, o primeiro serviço que acontece dos 5 serviços que existem é o Kol Nidrei, tá? Eu vou procurar aqui, ó. O primeiro dos 5 serviços de prece de Yom Kippur, que começa com a solene prece Kol Nidrei, é recitado na sinagoga ao anoitecer no início do dia sagrado. Mas você não vai na sinagoga. Mas você não tem uma comunidade. Você vai fazer o Kol Nidrei assim mesmo. Eu vou aqui, deixa eu ver onde está, não quero dar um pause novamente. Eu vou aqui primeiro lembrá-los sobre, esse é o texto da Caparata, lembrá-los sobre Hatarat Nedarim, que é a anulação de promessas, e lembrar que agora, Kol Nidrei, não é anulação de promessas já acontecidas. Já era. Agora já passou em Rosh Hashanah. Agora nós temos aqui a anulação das possíveis promessas que nós viermos a fazer no próximo ano, neste ano que entramos. E quando nós não tivermos
certeza, após nós termos feito o Kol Nidrei, isso nos dá o direito de, durante o ano, falar que é sem juramento quando nós formos prometer alguma coisa, que é a palavra hebraica Bli Neder, que é sem juramento. Eu quero encontrar aqui, mas já vi que não encontrei. Aqui, o Kol Nidrei. Consideradas importantíssima. Aqui nós vamos ter todo o processo de como é feito, né? Na sinagoga e tudo mais. Continuando, você não está na sinagoga, você está sozinho em casa. Existe um momento para você que tem um Mazor, que você vai lá, eu vou ler aqui, que vai estar escrito: o cantor e a congregação vão falar isso, né? A congregação e o cantor novamente, isso. Mas existe um começo que pode ser dito sem todo esse restante aqui, e você faz esse Kol Nidrei na sua casa. E este eu vou ler porque ele é muito bonito e ele é muito importante, porque nós somos humanos falhos, nós somos quebradinhos e por isso estamos aqui no concerto. Então, nesse momento, quando você quer anular essas coisas, você está dizendo: Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu estou aqui, Hashem, lhe pedindo perdão, já pedi para o semelhante, mas eu não sei se eu tenho condições de não fazer promessas, de não ter erros durante o ano. Então ele te dá essa chance, esse Kol Nidrei aqui, que você faz no começo. Hatarat Nedarim, nós fazemos lá atrás, porque nós estamos entrando no ano. Entrando no ano, nós queremos anular as promessas que ficaram para trás enfim, com aqueles 3 motivos. Agora nós estamos no dia derradeiro aqui de Yom Kippur. Então nós vamos fazer que nós já entramos no ano, já passamos Rosh Hashanah. Então aqui nós vamos pedir para as próximas condições, tá? Aquelas condicionadas, aqueles pedidos, aquelas promessas que nós fazemos durante o ano. Então você vai, essa aqui eu vou ler porque é bem legal. Todos os votos, proibições, juramentos, votos por oferendas, consagrações e juramentos que votamos, juramos, consagramos, proibimos sobre nós mesmos. Desde este dia da expiação do Yom Kippur até o próximo dia da expiação do Yom Kippur, possam vir a nós para o bem. Sejam todos cancelados, de todos arrependemos-nos, sejam abandonados, interrompidos, anulados e invalidados, não ocorridos e inexistentes, que os votos não sejam votos, que os juramentos não sejam juramentos não sejam válidos. Por isso, no ano, quando nós fazemos o Kol Nidrei, nós adquirimos o direito de dizer Bli Neder sem juramento. Não é uma desculpa, tá? Em Yom Kippur eu vou pedir perdão, então eu posso errar o ano inteiro porque eu sei que lá eu vou ser perdoado. Não é assim. Ou é genuíno ou você não será perdoado. Não será. Vai até achar que tá, mas não. Foi condenado mesmo e não arquivaram o seu processo. Vamos continuar aqui, estamos em Yom Kippur agora. Falamos da véspera, estamos em Yom Kippur. Vai ter o acendimento das velas, fiquem tranquilos, tem vela. Tá? Você é uma mulher, acende a vela. Quer acender pela família, acende. Quer acender pelos filhos que não estão ali em casa, acende. Você é uma mulher e tem filhas mulheres. As filhas acendem primeiro, a filha acende primeiro. A mulher depois. A mulher acende vela para os filhos, uma para cada filho. Pode também, tá? Pode também. Vai ter os horários. Comemora-se Yom Kippur em 10 de Tishrei. O jejum de Yom Kippur inicia-se antes do pôr do sol da véspera, tá? Na sexta-feira. E termina ao completo anoitecer do Shabat. Eu falei aqui na sexta-feira e não queria falar de datas, mas esse ano é na sexta, nós sabemos que será num Shabat. Então a véspera na sexta, dia 9. As atividades criativas proibidas no Shabat também são em Yom Kippur. Então se você cumpre tudo, continua cumprindo. Você é um Bnei Noach que não cumpre tudo, então você quer fazer nessa festividade, pode. Mas lembre-se que quando você repetir mitzvah, né, várias mitzvot, repetidamente, você aqui se torna uma regra. Então você assumiu este compromisso, assim como nós assumimos um compromisso com Hashem no Yom Kippur. Então você assumiu este compromisso, você fará para sempre. Por quê? Porque você vai ter que anular, fazer Hatarat Nedarim em Rosh Hashanah do próximo ano, se você errar. Eu cumpro o Shabat numa semana, na outra não e tal. Então pense muito bem antes de começar. As atividades criativas, então, como eu falei, né?
Portanto, deve-se tomar cuidado para não transportar o livro de orações. Isso é bem importante, serve muito bem para nós. Né? Talite, óculos de leitura ou qualquer outro objeto. Estes devem ser deixados na sinagoga antes do início do jejum. O que vai acontecer para nós aqui, Benenô? Não pegue o seu livro de orações e fique levando para os lugares. Mantenha um espaço e é ali que você vai ficar. No Talmud Essencial, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 18 do nosso estudo Talmud Essencial, tem sobre as festas, os dias santificados. Falo muito lá sobre o espaço mesmo, espaço geográfico dos limites do Shabat. Servem aqui, então não sai com o seu livro de oração, se você não quer ir lá ver quantos quilômetros, metros quadrados e tal, simplesmente não transporte o seu livro de orações. Deixe ele onde ele vai ser utilizado, né? Em Yom Kippur, os tefilim não são colocados, não nos interessa, porque nós não somos nem homens judeus e nem somos judeus, então não há tefilim aqui. Além de abster-se de comer e beber, em Yom Kippur, também é proibido usar perfumes, óleos, desodorantes, maquiagem ou loções, lavar-se, calçar sapatos de couro, mesmo que sejam parcialmente de couro, manter relações conjugais. Vamos explicar um por um. Além de abster-se de comer e beber em Yom Kippur, também é proibido. Abster-se de comer e de beber é tudo. Não se bebe nem água. Ah, mas eu tenho uma doença. Seu médico disse que você precisa ingerir tanto de água. Você precisa comer tanto de comida. Então você vai seguir o médico. Você tem possibilidade de conversar com o médico e com um rabino? Faça. Não tem? Faz o certo, o bom senso. A vida está em primeiríssimo lugar. Você está grávida e precisa precisa comer porque a sua gravidez está complicada, está com problemas. Então você come. Você não vai colocar você em perigo, nem mesmo o seu bebê. Ah, você está amamentando e não sabe o que fazer, porque ele só mama ainda no peito. É muito pequenininho. Se você tiver condições, retire com aqueles sugadores, eu não sei o nome, tire o leite, coloque na geladeira, mantenha o leite, ou não coloque, eu não sei essa parte, o que dizer, como fazer esse negócio do leite, mas você tira o leite para alimentar o seu filho. Aqui existem os ml certos da água que nós podemos tomar se temos alguma enfermidade. Por exemplo, diabetes, por exemplo, pressão alta, são patologias, vamos chamar assim, que necessitam de uma medicação diária, periódica e constante, não pode dar paradas. Então, a Torá avisa e prima pela vida, não pela morte, não se coloque em perigo. E também não arrume isso como desculpa para não fazer. Se você pode estar saudável, faça. O jejum nos deixa muito próximos de Hashem. O jejum nos coloca realmente no lugar de vermos, de priorizarmos o que realmente tem valor. Nós olhamos e pensamos, o físico é muito menos do que a alma. Depois eu quero falar uma coisa aqui sobre o cavalo, para nós entendermos aqui onde é que está a alma e onde é que está o corpo. Bom, usar perfumes, óleos, desodorantes, maquiagens ou loções. Na véspera, você tomou aquele banho de rainha, aquele banho de rei, de alguém que vai passar um dia todo sem tomar banho, sem usar perfume, sem usar loções, sem usar desodorante, no dia onde você se entrega por inteiro pelo perdão de Hashem. Então você toma aquele banho maravilhoso na véspera, no dia nada. Sequer lave a boca. Não lava a boca também. Não vai comer, não vai ter problema. Você pode colocar água na boca e como é que é? Bochechar, que a gente fala? Pode, tá? Pode. Calçar sapatos de couro, mesmo que sejam parcialmente de couro. Aqui, algumas pessoas pensam assim, existem vários entendimentos. É por conta da violência com o animal. Você teve que matar o animal e tudo mais. Esse sacrifício, alguém matou, né? Para ter isso de couro. É uma das ideias. Outro entendimento é que o couro remete a que a pessoa que tem um sapato de couro, naquela época, uma sandália de couro, ela tinha animais. Se ela tinha animais, ela tinha provisões, ela tinha dinheiro, ela era bem de vida. Nós queremos sair fora deste materialismo. Aqui você vai usar um chinelo Havaianas e está de bom tamanho. Se for frio que nem aqui, põe pantufa. Bom, manter relações conjugais, nem preciso dizer.
nem mesmo fisicamente, nem mesmo espiritualmente, nem mesmo psicologicamente. Aqui o casal está preparado para algo tão importante, tão divino quanto o ato sexual, quando nós estamos aqui pensando em algo mais divino ainda, né? Nós não estamos nem limpos por fora, nem limpos por dentro. O nosso foco aqui é o perdão de Hashem, é retornarmos a Ele. Então nós não vamos alimentar o físico, nem mesmo quando ele diz respeito ao amor ao cônjuge. Aí vai ter o acendimento das velas e o início do jejum. Deve-se colocar uma toalha de Shabat sobre a mesa antes de acender as velas, arrumar as camas e vestir roupas festivas em honra a Yom Kippur. Pode vestir qualquer cor, mas o costume é branco. Antes do acendimento das velas de Yom Kippur, é costume acender uma vela de 24 horas pelos pais falecidos. Esta pode ser acesa em casa para aproveitar a sua chama na Havdará após o Yom Kippur, tá? Após o Yom Kippur. Aqui ele vai explicar sobre comer e beber. E eu penso que sim, vou explicar. A proibição de comer e beber em Yom Kippur recai até mesmo sobre uma quantia mínima, é nada, tá? Existe, porém, uma quantia estipulada de comida ou bebida que, se ingerida, consiste em transgressão de uma proibição maior. No caso de um doente que deve comer, conforme veremos adiante, deve ser-lhe dada a medida do possível. Aqui vai ter todo um processo. Como, por exemplo, assim, ó, no caso de líquidos, deve ser dado ao doente o equivalente a menos do que uma bochecha cheia a cada 9 minutos. Vai ter toda essa explicação, isso está também no Rabad, tá? As crianças que já entendem a santidade do dia não costumam comer guloseimas neste dia, porque já entendem a santidade do dia. Agora, pode ou não pode, olha só, pode ou não pode a criança fazer. Não, a criança não precisa, não é uma obrigação e nem deve. Então, como nós vamos fazer? A criança tem lá 5 anos, 6 anos de idade. Ela acorda às 6 horas e come às 7. Então, você começa a ela acordar por exemplo, nesse dia do Yom Kippur. Ela acorda às 6, come às 7, mas você só dá comidinha para ela, o café da manhã às 8. E ela vai se acostumando. A cada ano aumenta mais isso. Quando elas estiverem em idade, isso vai ser natural para ela. Quanto a bochechar água, né, na boca, que eu disse que podia, não é unânime. Então, existem entendimentos que se pode bochechar a boca e existem entendimentos que não se pode nem isso. Ah, mas eu me sujei lá e tal, o que eu faço? Se você se sujou as mãos, caiu na lama, sei lá, se embarrou alguma coisa assim, sim, você pode lavar as mãos. Não é para você ficar sujo aqui, né? Mas não é para tomar o banho e tudo mais. E não é para ficar lavando as mãos, é só se sujar mesmo, tá? Só se realmente se sujar. Aí as preces, como eu falei, né? O Kol Nidrei, começa os trabalhos, e em Yom Kippur deve-se deixar de lado as preocupações materiais para dedicar-se às preces. Inicia-se Arvit, que é a prece noturna, né? Com o cântico de Kol Nidrei, que exime o indivíduo de antemão de qualquer promessa que porventura venha a esquecer de cumprir no ano seguinte. Já falamos sobre isso. Antes do Kol Nidrei, a Torá é retirada. Então, se você está lá em casa, retira. A Torá deve ser beijada, pedindo-lhe perdão por desrespeitá-la durante o ano. Aqui é o rolo. Entenderam? Aqui é o rolo. Nós não temos este rolo. Então, nós vamos pegar a Torá, vamos retirar ela do lugar onde ela está, vamos beijá-la e vamos pedir-lhe perdão por desrespeitá-la durante o ano. A confissão, o vidui, né? Durante cada uma das preces de Yom Kippur, recita-se a confissão vidui, enumerando os pecados cometidos e pedindo perdão a Deus. Você pode fazer isso da sua cabeça? Pode fazer uma lista? Pode, mas já existe o vidui. Como eu mostrei, o vidui é tanto no Mahzor, que você vai comprar se não comprou, quanto na internet para baixar em PDF. Daí nós temos todo tipo de pecado, até aqueles que a gente acha que nunca fez. Ai, a gente fez de tudo. Talvez não tenha matado, roubado, mas os outros fez um monte de coisa. As orações do dia. As orações da manhã se constituem em Shacharit, que é a prece matinal, já falamos, uma leitura da Torá e Musaf, que é a prece adicional,
vai encontrar isso no Mahzor, que inclui a bênção sacerdotal. Tudo isso está no Mahzor. Por isso precisa ter. Não tem para esse ano, vai ter para o ano que vem. Senão eu vou ter que fazer um vídeo de 10 horas. Daí vocês vão querer se desinscrever. Iskor. Antes de Musaf, recita-se Iskor, em memória de entes queridos falecidos. Agora ele tem uma explicaçãozinha um pouco maior aqui, vamos ler. Kol Nidrei. A reza do Kol Nidrei, com sua tradicional melodia, tem origem na época da Inquisição, quando muitos judeus foram forçados a se converter através de torturas. Na noite de Yom Kippur, rezavam Kol Nidrei, com pesar e emoção, anulando o que haviam afirmado contra a religião judaica. Que eles, aqui era meio que também as coisas passadas, né? E aquilo que eles iam acabar fazendo para não serem torturados e tudo mais. E o Iskor. O Yom Kippur perdoa também os mortos e seu perdão ocorre quando o filho promete dar a caridade em sua honra, tá? Em honra aos pais. Recitar Iskor lembra o dia da morte, despertando assim para Tchuvá. Quero ver uma coisa aqui, vou dar um pause. Vamos lá então, mais um pouquinho. Minha. Vocês queriam, eu estou fazendo, eu preferi não dividir em dois. No fim da tarde, antes do pôr do sol, recita-se a Minhá, que é a prece vespertina. Vejam que tudo isso nós já temos, né? Que inclui uma leitura da Torá. Este trecho trata das proibições de incesto e adultério. Por ser uma proibição rigorosa e de fácil transgressão, é lida na tarde de Yom Kippur. Neste momento também é lido o livro do profeta Ioná. Este livro relata como Hashem queria destruir uma cidade grande chamada Nínive, mandando o profeta Ioná para divertir o povo. Ao ouvir a advertência, todos jejuaram 3 dias, fizeram tchuvá, fazendo com que Hashem os perdoasse. É lido em Yom Kippur para que se aprenda que o principal não é o jejum, mas a sincera vontade da tchuvá. A tchuvá precisa ser sincera. O jejum é algo, porque ele é forte, é como quando você precisa pagar aqueles processos. Eu quero emagrecer. Sabe aqueles programas, você paga se engordar, ninguém mais engorda, porque não quer sair do bolso. Aqui é difícil ficar sem comer, ficar sem beber, ficar sem tomar banho, ficar sem relações, todas essas coisas. É para ser difícil, mas é para que nós nos concentremos. Este não é um dia triste, este é um dia feliz, porque é o dia do julgamento. Nós estávamos loucos para sermos julgados e julgados favoravelmente, porque nós sabemos o resultado, porque nós sabemos quem nós somos. Nós somos feitos pela mão de Hashem, nós somos bons, nós somos de essência boa. Se Deus é bom, nós somos bons. Se Deus é perfeito, nós temos o potencial e assim por diante. Então nós sabemos que o julgamento será favorável. Neilá, trancando os portões. É aquele momento do agora enfim sós. É o momento do casamento. É o enfim sós, é a Neilá. Que é trancando os portões celestiais. A prece final do dia, quando o julgamento para o ano novo está sendo selado, é denominada Neilá. É o único serviço de todo o ano no qual as portas da Arca Sagrada permanecem abertas no início ao fim. Isto simboliza que os portões celestiais das preces estão escancarados para todos neste momento. Esta deve ser rezada com grande intenção e com sentimento de pureza para despertar a piedade divina nos últimos momentos do dia. Neilá culmina com Shema Israel. Olha que beleza. E outros versículos pronunciados em uníssono, seguindo-se do toque final do shofar. Não temos nada disso. Nós temos Neilá, nós temos o enfim sós, nós podemos fazer a prece. Não vamos ter o shofar, não temos a sinagoga, não temos nem nós, nem eles a arca sagrada. Vamos entender mais uma coisa que eu me lembrei aqui, tão importante que é o Yom Kippur, que somente o sumo sacerdote é que no dia, o único dia de Yom Kippur, tirava todas aquelas 8 vestes, ficava apenas com 4, entrava no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, e lá ele fazia, no dia do perdão, ele podia proferir o nome de Hashem, ninguém mais. O Kohen Gadol. Só ele podia. Tão importante que é o Yom Kippur. É bom lembrar
que Yom Kippur não termina com o toque do shofar, mas só após a Arvit, que é a prece noturna e Avdalá. Término do Yom Kippur. No final de Yom Kippur, recita-se a Avdalá, encontrada no Sidur, vejam bem, com uma vela que ficou acesa durante Yom Kippur. Por ser também final de Shabat, cheira-se as especiarias. Vocês fazem aquele kiddush, né? Aquele final do Shabat, o kiddush na sexta-feira à noite. Vocês fazem isso? Então continue. Você não faz? Não precisa. Não há uma obrigação aqui de cheirar as especiarias. Lembra? Mas eu já faço, já tenho tudo preparado. Faça. Faça tudo. Ou aqui não é ou faça tudo ou não faça nada. Aqui é faça tudo, sempre, ou faça aquilo que você puder. E quando puder, a cada ano seja diferente ou igual. Vamos ver aqui, o que mais que tem de interessante. Bom, ao sair da sinagoga, cada um deseja o outro, Gut Yom Tov, ou Hag Sameach, tá? Saíram da sinagoga. Se você fosse encontrar numa comunidade, vai fazer isso. Ao chegar, ou numa sinagoga, Bnei Noach, porque existem, né? Eu estou falando aqui como se ninguém fizesse parte de uma sinagoga, eu não sei com quem está me assistindo. Ao chegar em casa, deve-se fazer uma refeição festiva. Nesta refeição, mergulha-se a ralar no mel, após a ablução das mãos, e recita-se as bênçãos, a Netilat Yadayim e Hamotzi, como em Rosh Hashanah. Laço eterno. Vamos ler aqui o que o Beit Rabad diz no último parágrafo. Embora as grandes festas sejam dias solenes, não são tristes. De modo sutil, Yom Kippur é considerado um dos dias mais felizes do ano, pois recebemos o que talvez seja a mais sublime dádiva de Deus, seu perdão. Semelhante perdão da gente já é bom. Agora, e Hashem? Hashem dizendo, te perdoo, minha filha. É outro nível, fala a verdade, é outro nível. Bom, quando uma pessoa perdoa a outra, isto se deve a um sentimento profundo de amizade e amor que anula o efeito de qualquer mal praticado. Do mesmo modo, o perdão divino é a expressão de seu amor eterno e incondicional. Embora possamos ter transgredido sua vontade, nossa essência, a alma, permanece divina e pura. Yom Kippur é o único dia do ano em que Deus revela mais claramente que nossa essência e a sua são uma só. Ao nível da alma, o povo judeu é todo igual e indivisível. Sempre que se demonstra a união essencial agindo com amor e amizade, mais será revelado o amor de Hashem. Esse foi o manualzinho todinho do Beit Rabad de Perdizes, de 2014. Eu quero dizer aqui a ordem das coisas ao anoitecer quando termina. Então vai ter o toque do shofar, mesmo que você não tenha, tá? Arvit, tem as preces da noite, a Avdalá com vela e sem beçamento, tem no Sidur, abluir as mãos 3 vezes intercaladas, sem recitar a bênção, intercaladas, lembram, né? Lavar o rosto e enxaguar a boca, quebrar o jejum, e aí o kiddush levaná a santificação da lua nova. E agora, para finalizar, quero ler um pedacinho aqui, que é uma coisa muito interessante, que é assim: a essência das proibições é causar, as proibições aquelas que nós não somos obrigados, mas se quisermos vir a proibição. Fizer, tá feito. Desceu para o play, vai brincar. A essência dessas proibições é causar aflição ao corpo, dando então prioridade à alma. Pela perspectiva judaica, o ser humano é constituído pelo Yetzer HaTov, o desejo de fazer as coisas corretamente, que é identificado com a alma, e o Yetzer Hara, o desejo de seguir os próprios instintos, que corresponde ao corpo. Nosso desafio na vida é sincronizar nosso corpo com o Yetzer HaTov. Uma analogia é feita no Talmud entre um cavalo, que é o corpo, e o cavaleiro, que é a alma. É sempre melhor o cavaleiro estar em cima do cavalo. Então imaginem, o Talmud diz que o corpo é o cavalo. Já cavalgaram? Já cavalgaram? Sobe em cima do cavalo. Você é o cavaleiro, você é a alma. Você tem as rédeas. Se você não souber conduzir o cavalo, conduzir o corpo, ele vai parar em tudo que é graminha para pastar. Ele vai se desviar do foco. Por isso é colocado aquelas viseiras assim, limites no corpo
limites no corpo. O corpo é limitado, a alma não é. Seja o cavaleiro que conhece o cavalo e que tem a liderança nas rédeas, saiba conduzir o cavalo. Então, se você souber o que fazer com as rédeas, sua alma está no comando e o seu corpo só obedece e vai e te responde à medida do teu pedido. Quem subjuga o corpo é a alma e não o contrário. Eu quero aqui dizer para vocês que pode ter faltado alguma coisa, com certeza deve ter faltado alguma coisa, mas foi com muito amor, com muito carinho que eu fiz. Novamente próximo do dia, estamos aí rezando, estamos fazendo chuvá. Eu quero pedir a todos o perdão, que não posso ir na casa de vocês, pelas vezes realmente que os vídeos saíram chiados. Pedir perdão a vocês por algumas palavras que eu possa ter ofendido, que eu não consegui responder as perguntas que me fizeram, pedir perdão sobre as coisas que eu interpretei de maneira que possa ter machucado alguém ou ter ofendido alguma religião. Não é o meu sentido aqui. O canal tem o objetivo de ser simples, de aprendermos juntos e crescermos juntos. As comunidades Bnei Noah são grandes no país hoje, mas inclusive o país onde mais tem é Bnei Noah, aqui e Estados Unidos. Então, mesmo estando crescendo tanto como estão, nós ainda estamos nos adaptando, nos entendendo. Nós ainda precisamos de um rabino e assim vai ser para sempre, porque a nossa religião é o judaísmo, um rabino que nos oriente, que nos ensine algumas coisas. Precisamos olhar para os tzadikim, precisamos ler os estudos dos grandes justos, dos grandes mestres, tirarmos a nossa própria interpretação das coisas, adaptarmos a nossa vida moderna e de Bnei Noah em todo este mundo judaico e servir a Hashem, que é o que nós queremos. Então eu desejo a todos vocês um Yom Kippur bem difícil, bem sofrido, para que você realmente saia dele melhor. Mas eu acredito que não será sofrido, porque nós já estamos bem sabidos nisso, não é mesmo? Um grande beijo a todos vocês, até uma próxima vez, e que realmente todos vocês me perdoem se acharem que eu fiz algo que não os agradou. E também eu não só peço perdão, como quero ser perdoada. Esta é uma mitzvah da humanidade. Yom Kippur é da humanidade. Vamos nos purificar e voltarmos ao status quo do homem físico antes do pecado. Shalom a todos. Até uma próxima vez.